Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live sobre materiais sustentáveis, com a Alessandra Caiado. A Alessandra Caiado é arquiteta, é especializada é LJP. Ela é acreditada na certificação Cradle to Cradle, que é uma certificação de materiais sustentáveis. Eu já falei nos stories, mas para quem não viu, foi numa palestra dela em 2006 que me inspirou a me especializar em arquitetura sustentável. Então, para mim é um prazer, uma honra que ela esteja por aqui, para a gente conversar um pouquinho. Vou esperar ela entrar. Se alguém já tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, que a gente possa ir já conversando. Às vezes demora um pouquinho para ela entrar. Oi, Ricardo. Cadê onde que ela, se ela já entrou? Pede para ela me chamar aqui. Eu não estou vendo ela ainda. Ali, achei. Tudo bem? Oi, Tudo bom? tudo bom? Eu só acho que ainda está meio que entrando aí. Primeiro já queria já começar te agradecendo pelo Menina, convite. Estava falando aqui que você me inspirou a fazer arquitetura sustentável. Então, para mim é um prazer mesmo que você está aqui. O pessoal está chegando aí, já dando olá. eu Queria que que você se agradeço. apresentasse um pouquinho. Eu já me apresentei, eu já te apresentei um pouquinho, mas se quiser falar um pouquinho de você. Não, eu que agradeço muito o convite. É, a gente já se conhece há algum tempo, mas voltou a se falar por agora, né? É. E é maravilhoso a gente poder encontrar pessoas assim que adoram o assunto, como você, e que gostam também de pesquisar, de compartilhar, de contribuir, né, com o assunto. Obrigada. E de aprender cada vez mais, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Uns com os outros, né? Com certeza. E aí eu falei um pouquinho que você é Lead IP, que você é Cradle to Cradle, mas se você pudesse falar um pouquinho, como é que, assim, contar um pouquinho de você, para quem A não te gente conhece. faz vou fazer aquela, não é bem uma enrolação, mas vou me apresentar assim, um pouquinho mais longo sou eu, enquanto o pessoal entra aí, tá? Sim. Então, me formei em 99 em Goiânia, e no meio do curso eu tive até vontade de largar o curso, porque eu sempre quis trabalhar na área de meio ambiente. E eu morria de medo de ter que fazer arquitetura e ficar. Eu brincava, eu não quero ficar escolhendo torneira. E, e aí, na época, me indicaram um grupo Nativa, que era uma ONG lá em Goiânia, que trabalhava, era um arquiteto que tinha fundado isso. E aí eu não acreditava, então, que eu podia linkar essas duas coisas, de então salvar o meio ambiente com a arquitetura. E aí eu comecei a ir atrás disso. Então, tudo que eu procurava sobre arquitetura e meio ambiente caía em paisagismo. Caía em projetos em grandes áreas, quase que uma engenharia ambiental. E ainda não era isso. Então, eu descobri um livro que é um livro que eu super recomendo, que eu acho que hoje ainda seria muito atual, que se chama Ecological Design, que foi escrito pelo Sim van der Ryan, que é um arquiteto, junto com um biólogo, que eu não me lembro o nome, mas assim, eu li esse livro em 99 e esse livro já 99? Nossa, esse livro já caramba. pã na minha cabeça. E aí eu me lembro que eu fiquei apaixonada. Eu disse, alguém finalmente está entendendo o que é arquitetura sustentável. E também era uma época em que
a arquitetura sustentável falava muito de arquitetura vernacular. E não era disso também, né, que eu queria falar. Eu não queria falar de uma estética, eu queria entender um conceito. Bom, o próprio arquiteto dessa ONG me indicou uma bolsa de estudos, que era uma bolsa do WWF com a Universidade de Nova York. Eu fui atrás dessa bolsa, mas para ganhar essa bolsa, era uma bolsa que era só para biólogo, geógrafo, biólogos da vida, não para arquiteto. Então, como é que eu ia linkar essa história da arquitetura com o meio ambiente? E aí, eu, então, criei um projeto que se chamava Casa Correta. Era uma brincadeira com a Casa Cor. Que legal! Então, essa história da Casa Correta era uma ideia da gente construir uma casa para que as pessoas pudessem entender que uma casa sustentável não era necessariamente uma casa rústica ou vernacular, não era um estilo, né? O barroco, o clássico, não. Era um conceito de melhores tecnologias, de um design melhor, materiais melhores. E então, na época, eu fiz o projeto meio conceitual, mandei para eles gostaram. Então, eu fui, acho que, a primeira arquiteta que foi aprovada. Que legal! Para ganhar a bolsa. E aí eu fui, então, estudar Ecological Design em São Francisco, na Califórnia. Eu fui para ficar 3 meses. E você foi bem nova, né? Porque eu assisti sua palestra em 2006 e você já tinha ido fazer, você já tinha voltado, já estava com experiência. Eu fui em 2001, aliás, voei no 11 de setembro. Meu avião teve que Meu Deus! em El Paso, porque eu estava voando exatamente no dia no momento. Que história! E essa é outra live, vai. E, bom, aí eu comecei, então, a fazer o curso lá na Califórnia, mas eu fui atrás do Sim. O Sim van der Ryan, que é o cara do livro, morava lá. E aí eu contei a minha história para ele, ele falou, eu vou escrever outro livro, escreve um livro comigo. Aí eu consegui mais tempo de bolsa para ficar lá. Que legal! Então fiquei 8 meses, eu ia ficar 3 meses, fiquei 8. Quando eu voltei para o Brasil, então eu tive uma ansiedade enorme de contar tudo que eu tinha aprendido. Eu fiz uma apresentação com 200 slides, 200 mesmo. E nesse momento eu estava falando sobre energia incorporada, avaliação de ciclo de vida, em 2000 em Goiânia. Pois é, assisti sua palestra em Goiânia, eu pirei, porque em 2003, o pessoal falando de análise de ciclo de vida, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Falei, nossa, eu tenho que estudar isso. Era 2002 em Goiânia, né? Eu falando de avaliação de ciclo de vida e energia incorporada. Então, eu levei, mas assim, na época eu não consegui trabalho em lugar nenhum, nada. E eu fui parar uma vez no Aldeia do Vale. A Tropical Imóveis estava fazendo uma apresentação de sustentabilidade lá e eu fui para assistir. Mas eu sentei do lado de uma pessoa e lá ia ter a tal da casa conceito. Eles iam fazer uma casa sustentável, não sustentável, eles iam fazer uma casa para a Aldeia do Vale, porque eles tinham dificuldade de vender casa em terreno muito íngreme, porque Goiânia é tudo uma tábua. Então essa ia ser a casa conceito. Daí eu contei para essa pessoa, não sei porquê, que eu falei, nossa, eu tinha uma ideia da casa correta, uma casa toda sustentável, ecológica e tal. E ela falou, vem cá, vou te apresentar para uma pessoa. Aí me apresentou para o dono da incorporadora e ele falou, você tem uma apresentação? Eu falei, tem, tá no carro. Então pega Mentira, lá. você tinha apresentação no carro. Aí, então então antes de terminar tudo, tinha... gente do governo municipal, estadual, de meio ambiente, tudo quanto é lugar. Você tem 15 minutos. O Renato, que está falando aqui, ele é repórter do programa, que é o programa que
tem sábado, e tem um bloco que é choque ambiental. Eu participei dele lá e ele está falando para a gente falar da floresta de bolso. Eu vou falar que a gente vai fazer uma live com o Ricardo Cardim, que é o da floresta de bolso. Fica ligado. Um beijo para você, Renata. Legal. Então, e aí eu fiz a apresentação e na hora ele levantou e falou, olha, eu quero que você seja a coordenadora da Casa Conceito. E aí ele mudou a ideia, a Casa Conceito virou uma casa sustentável. E aí eu fiquei, então, 5 anos com esse projeto, lá em Goiânia, coordenando esse projeto. Eu não vou te falar que eu participei desse projeto, você não vai saber, mas depois eu te conto em off. Mas foi muito bacana, porque assim, naquele momento eu fui atrás de vários materiais locais, de materiais fabricados na região, de materiais que tivessem algum diferencial. E eu já tinha estudado materiais sustentáveis aqui em São Paulo. Eu vinha direto para cá para fazer curso. Então, eu estava querendo integrá-los todos numa casa. O projeto da casa foi feito pela Lucy, que é uma arquiteta lá em Goiânia. E era uma casa bem moderna, né? Então, não tinha nada a ver com essa coisa do estilo. Mas era impressionante, porque eu me lembro de situações assim, onde eu dizia, eu convidei os arquitetos, vamos fazer uma iluminação sustentável? E aí eles viam todos com luminárias de bambu, luminária E eu dizia, não é o material em si que vai fazer a luminária ser ecológica, é a eficiência dela. E na época a gente não tinha padrão nenhum. Enfim, a casa... Não tinha nem LED naquela época, né? Não era uma coisa que tinha no mercado, mas era muito caro, né? Não era que nem é hoje. Não, quando eu estive nos Estados Unidos, eu estudei o LEED lá, mas ele não tinha chegado no Brasil ainda. Né? Eu tenho até as apostilas antiguinhas aqui, eu acho que foi do primeiro LEED. E aí, a casa, a gente terminou a casa, são 2 casas que estão lá hoje com algumas pessoas morando. Legal. Mas, assim, o que era para acontecer de ser uma espécie de casa-cor, com visitação e tudo, não aconteceu. Não teve fôlego para isso rolar. Por fim, essa casa acabou sendo divulgado o projeto num livro francês sobre estratégias sustentáveis. Que legal! Foi bem bacana. Legal. Quando eu terminei essa história da Casa Conceito, de novo fiquei perdida na cidade. Falei, meu Deus, porque eu falava em arquitetura sustentável, e aí isso foi mais ou menos 2005, 2006. As pessoas ainda não entendiam o que era sustentabilidade. Não se falava nisso na época. Eu tinha um cartão de arquitetura sustentável e as pessoas perguntavam se eu fazia projeto estrutural, né? Então, não... Porque sustenta, né? Não, e na verdade, assim, eu fui numa palestra quando o escritor do Cradle to Cradle, me falha o nome dele aqui agora, se alguém lembrar aí, mas eu me esqueci o nome dele. Às vezes dá um branco, né? Eu esqueci o nome do programa Como Será. O William McDonough, O William, quando ele escreveu o livro e lançou o livro, eu estava na palestra dele em São Francisco quando ele lançou o Cradle to Cradle. Uau! Foi meu primeiro livro de sustentabilidade. E aí, ele discutiu no dia uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, assim, pro resto da vida, que ele dizia assim, eu detesto esse termo sustentável, né? Então, a gente vai chamar a arquitetura de ecológica, de responsável, porque o sustentável, assim... se alguém me perguntar, e aí, o seu casamento é sustentável? Eu vou dizer o quê, né? Eu nunca mais esqueci dessa comparação que ele fez, né? Então, mas ficou sustentável e o nome começou a ter esse outro teor, né? Do tripé e tal. E aí, bom, aí em 2006, 2007 eu vim para São Paulo, foi um convite do professor o Vanderlei John, da USP, quando ele fundou o CBCS. Ele convidou 100 pessoas, ele conhecia o projeto da Casa Conceito, eu já tinha compartilhado com ele, e aí ele me convidou, e nessa ele me apresentou para o Roberto de Souza no CT, e eu fui, então, ser uma das primeiras lead APs aqui
com a equipe do CTE, que começou com 8 pessoas, depois virou 80 e hoje Que legal. e aí nisso fui fazer coordenação de projeto LEED, estudei LEED, Aqua, Green Star, que é o australiano, e depois com a Adri Hansen, fomos para a Alemanha estudar o Cradle to Cradle. Então, essa história Bacana. é meu currículo. É uma super história, né? E hoje você tá, né? Bom, você tem seu próprio escritório, né? E faz projetos e paisagismo também, né? Olha que acabou voltando para o paisagismo. Acabei voltando, né? Você sabe que assim, chegou num ponto que eu era lá no CTE a especialista em materiais e a especialista em paisagismo, vamos dizer assim. Eu que me interessava pelo assunto e recebia os fornecedores, e também me relacionava com o pessoal do paisagismo, porque eu tinha feito um projeto de um garden, que era o Garden Tamboril, lá em Goiânia. Então, eu tinha esse relacionamento com pessoas da área. O Ricardo, que hoje é meu marido, Ricardo Cardim, ele foi no CTE para apresentar o Sky Garden. Na época, ele cuidava do Sky Garden. E aí eu me lembro que quando ele apresentou o Sky Garden, ele não falou do Sky Garden. Ele falou muito mais das relações ecológicas das plantas do que do próprio sistema. E nisso eu falei, esse cara gosta do que ele faz, não é um vendedor só. Aí já virou. Mas não, mas você sabe. Aí virou casamento. 1 ou 2 anos depois que eu fui numa palestra dele de Green Building, e aí lá a gente se encontrou e tal. Mas quando eu fui coordenadora de LEED, eu sentia que a gente tinha especialistas em todas as áreas. Você tem especialista na área de água, aí dentro de água você tem quem gosta de chuva, de esgoto, né? Aí ciência energética é outro mundo também. Materiais, era só eu, tem que ser arquiteto. Tem que ser um arquiteto que estuda esse assunto. E o paisagismo, aliás, eu fui conversar com o Ricardo disso, de dizer, a gente precisa de alguém que nos instrua, porque o paisagismo sempre foi muito raso, desculpa aí, pessoal do LEED, mas o pessoal do LEED sabe, que era assim, pode ser adaptada e não pode consumir muita água, o que para o Brasil atrapalha a história toda, porque aí o pessoal começou a encher o projeto de suculenta. Então eu Que não é nativo. eu não via muita contribuição. E quando você dizia de um edifício verde, ele era tudo menos verde. Ele era tecnológico, mas não verde. Então, hoje eu acho que eu voltei para essa área de paisagismo. Eu tenho escritório com o Ricardo, sou sócia dele. E é muito gratificante trabalhar dentro da sustentabilidade com essa missão que eu acho que até então ninguém tinha adotado, de trazer as nativas, de recuperar a biodiversidade nativa. Então, Aquele projeto do edifício CID é lindo. Mas a gente vai falar de paisagismo com o Ricardo depois. Vamos voltar agora falar um pouquinho de materiais, que você é super especialista também, né? A gente começar assim, né, mais ou menos para o pessoal entender o que você caracteriza, né, um material sustentável. Eu sei que é muito complexo, assim, mas só para as pessoas entenderem o que é um material sustentável, né? Que não é muito mais do que só colocar bambu e tal, para as pessoas entenderem um pouco. Você sabe que o Ricardo, ele está escrevendo um livro sobre o paisagismo na terceira geração. Eu devia escrever um de materiais na terceira geração, assim, porque eu acho que essa história de material sustentável, vamos dizer que a gente chama hoje sustentável, né? Eu acho que teve um primeiro momento ali, até nos anos 70, com o Buckminster Fuller, o pessoal ali, enquanto ele fazia coisas super modernas, como o domo geodésico e tal, eles começaram então a ter esse movimento hippie nos Estados Unidos de fazer um monte de coisa com materiais naturais, o bambu, a terra e tal. Eu considero esse um primeiro momento. Eu sinceramente acho que quanto mais natural o material, mais ecológico ele é, porque ele não tem componentes. Se você
lógico, fizer com cuidado, não vai pegar ali a lama de Mariana, não é tóxico, né? Agora, eu acredito que essas soluções de construção vernacular você tem dois extremos, ou para pequenas comunidades, como se fossem aldeias, para uma solução para 200 pessoas, ou seja, como é que você vai resolver o problema da moradia numa cidade como São Paulo, que tem 21 milhões de habitantes, com arquitetura vernacular? Eu acho complicado isso. E tem uma questão, ou ele tem um alto custo. Então, como a gente conversou outro dia sobre a tecnologia, a empresa Taipal, por exemplo, que é uma empresa que tem o sistema Muito legal, Taipa, bacana. que é maravilhoso, mas custa caro, né? R$ 1.000 o metro quadrado. Então, como é que isso vai atender a gente com uma condição financeira mais alta? Bom, aí a gente tem um segundo Talvez com momento, mais demanda, né? ou se aumentar a demanda e as pessoas conseguirem diminuir o custo disso. Aí eu acho que você tem um segundo momento, que foi exatamente quando começou a se vender lead no Brasil, a se falar do lead no Brasil, e que aí a gente visitava as feiras e dizia assim: oi, tudo bem? Lá em 2007, a gente ia na investir. Você tem material com conteúdo reciclado? E aí na época eles diziam: não, de jeito nenhum, é tudo material de origem natural, fica tranquilo, como se fosse um problema. Né, seu material é brasileiro, é feito no Brasil? Não, fica tranquilo, é tudo importado. Então, para você ver que em 2007 a questão da sustentabilidade, eles não entendiam ainda. O fabricante entendia que ter conteúdo reciclado não era legal e ser brasileiro não era legal. E quando eles viram que tinha um mercado aí dentro de sustentabilidade, que esses conceitos, na verdade, eram legais, então tudo passou a ter algum conteúdo reciclado, né? E aí a gente pode viver a era do reciclado. E essa coisa do reciclado, do conteúdo reciclado, é um problema, porque, pois é, Mari. A Mariana falando que a gente também, adora desmerecer um produto nacional, né? Merece. Não vamos entrar aí nesse assunto que eu vou ficar meio indignada. Enfim, não me provoca. Então, essa coisa do reciclado é bom, é legal, mas começou a virar um problema também, porque as pessoas começaram a pegar qualquer tipo de resíduo, que sim, pode ser um recurso, e incorporar no material de construção. Então, incorporar no material que você vai usar dentro da sua casa. E eu nunca mais me esqueci de uma frase do Vanderlei John, que é esse engenheiro da USP, que é especialista em materiais, falar: gente, para de colocar lixo dentro do material de construção. Se não vai melhorar a eficiência do material, se ele não né, você não pode simplesmente querer resolver o problema do resíduo, né, do planeta, incorporando esse resíduo no seu material de construção, se ele não vai melhorar a eficiência do material, se ele vai contaminar o material. Mas isso não é tão difundido ainda. Então, a gente ainda vê muito material com PET. O PET é um plástico que tem um monte de toxina. A gente vê muito material, principalmente feito para criança, que tem pneu. Pneu também tem muito material que é tóxico. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do reciclado, do conteúdo reciclado. E aí, legal, né? É um problema a gente colocar lixo, como você disse, criar vários problemas. Eu acho que você pode até fazer de uma maneira, mas tem que ser de uma maneira inteligente, não é que sempre vai ser ruim, né? Você pode fazer desde uma maneira que não vai virar um conteúdo tóxico, que esse conteúdo depois ele não possa mais ser reciclado, né? É o que você falou, tem muita coisa que vocês misturam um material com o outro e aí depois ele vira um monstrinho, né? Como você diz. Existe uma inteligência, que é a inteligência né, que eles falavam do ciclo ecológico, dentro do ciclo industrial ecológico,
em que o resíduo de uma fabricação vira insumo para outro, né? Então, eu me lembro de um material que ele deixou de existir, mas eu achava fantástico, que eles estavam fazendo uma espécie de compósito, uma espécie de MDF, vamos dizer assim, em que eles pegavam o resíduo agrícola do arroz, a casca do arroz, e compactavam para fazer uma espécie de MDF, né? Então, esse material não existe. Então, esse era um material fantástico, assim, esse conceito, né? Tinha outro que eu vi nos Estados Unidos, em que eles pegavam o resíduo da fabricação do jeans, então aqueles fiapinhos do jeans, e também prensavam para fazer, vamos não dizer o isolamento, mas o atenuador acústico nas paredes, né? Como se fosse uma lã de vidro, né? Então, nesse caso, eu digo, quando você tem um estudo desse resíduo e que ele vai tornar o produto eficiente, é uma coisa, mas incorporar o resíduo só para tirar ele do meio ambiente, isso é muito preocupante, né? E aí para conectar isso, o que me deu um grande também abriu muito a minha cabeça foi quando eu fui para a Alemanha estudar o Cradle to Cradle, que é o selo que eu acredito que é o único selo verde que realmente funciona para qualquer produto. E esse selo verde, ele começa assim, ele tem 5 temas que eu acho que servem para qualquer material, qualquer produto, que vai desde um tijolo a um shampoo, que é a química do material, a composição química desse material, né? Então, ele vai falar em química verde. Depois, ele vai falar, assim, da reciclabilidade desse material. E depois ele vai falar de água, energia e de questões sociais. Então, esses 5 temas cabem para qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, o que ele diz é, antes de você fazer um produto, considerar qual é a composição dele. Então, essa matéria-prima realmente é necessária, né? Será que eu consigo reduzir a quantidade de substâncias que vão para esse material? Assim, então, tem toda uma inteligência do design do produto. Pensar em eficiência também, né? Isso. E dessa composição... E não estou falando de eficiência energética, eu estou falando de eficiência... do produto, exato. Do produto, É cradle to cradle, é de ninho a ninho. É o Spirali está perguntando. Enfim, e essa questão da composição química é super importante porque quando você vai falar em reciclar, você não pode perpetuar a química tóxica. Obrigada. Só que apareceu o som do meu... Vocês estão me ouvindo bem aí, de qualquer forma? O resto? Não, acho que é por causa porque é inglês, é mais difícil de entender. Ok. Mas é isso, assim. Então, eu achei isso super importante, porque é exatamente, se você quer depois que um produto depois seja reciclável, ele não pode ser um produto tóxico, porque senão você está perpetuando química tóxica, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter na seleção de um material para a composição. Mas a gente ainda não tem esse conhecimento, a gente não tem esse treinamento ainda, esse conhecimento. E aí eu volto para o mesmo problema que a gente teve alguns anos atrás com o alimento. O movimento que começou há alguns anos atrás com alimentos, que é em relação à tabela nutricional, é o que eu concluí que deveria acontecer com materiais de construção. A gente tinha que ter uma tabela nutricional do material de construção para começar a aprender a ler o que tem dentro daquilo, né? A gente não tem a menor ideia, né? Informações sobre eles. E a gente definir se esse material é ou não ecológico, sustentável, que seja. Por quê? Porque o material ecológico, ele vai ser ecológico, depende
de cada material. Então, por isso que selos como, desculpa, né? Selo da Falcon Bauer, o selo da Sustentax, os outros selos não funcionavam, porque quando você tem um selo verde genérico, o produto é verde. O produto é verde por quê? Não sei. Então, fala um pouquinho mais desses 5, né? Que você falou da composição, que Da eram 5. composição, que aí ele vai falar em química tóxica, em química, e aí ele vai ter aí substâncias que são substâncias banidas. Então, alguns produtos com essas substâncias não poderiam nem Existir. tentar buscar o selo, porque já não era aceito. E é impressionante como essas substâncias, hoje, em 2000 quando é que a gente trouxe? Eu não me lembro mais isso, mas 2016, quando a gente trouxe o selo da Alemanha para o Brasil, eu e a Adriana, as pessoas nem falavam dessas substâncias, assim, a gente sempre pareceu muito exagerada, entendeu? Então, mas hoje eles estão tirando de produto, assim, por exemplo, a esmalte sem formaldeído, que no Brasil eles chamam de hipoalergênico. Na verdade, todo mundo deveria usar um esmalte hipoalergênico, porque o que foi Eu feito não ali uso. é que eu também zero. Mas o que eles fizeram ali, acho que umas 20 pessoas saíram agora, depois que viram a minha unha. Enfim, uma mostra aqui. Mas, assim, o que eles chamam de colergente, só voltando, assim, é um esmalte que, na verdade, eles tiraram todas as químicas cancerígenas dele, né? Agora eles estão fazendo isso com o Teflon. Eles estão tirando o Teflon, a substância do Teflon é tóxica, eles estão tirando agora das panelas e é uma substância que a gente comentava, não pode ter, tal. Só que discretamente você vem lá um selinho, não contém substância X. O bisfenol tá saindo, tal. Então são essas substâncias banidas e tem outras que vai depender de uma quantidade e isso é uma avaliação super complicada. Tem que ser químico mesmo para entender isso, né? Tá. É bem complicado. Depois da questão da reciclagem, tem uma coisa que eu aprendi com Cradle to Cradle que é fantástica, que é que você não pode misturar material técnico com material biológico. E isso, se as pessoas só isso, se elas entenderem aqui, já ajuda bastante na hora de escolher um material Que é ecológico. aquilo que você falou, que tem muita gente que está colocando PET dentro de cerâmica, né? E aí a cerâmica, teoricamente, é um produto, né? Não, a questão do biológico com técnico você tem materiais que eles chamam de tecnológico, é o material que você consegue reciclar dentro da indústria. O plástico, o alumínio, ou seja, ele foi produzido e construído ali, sinteticamente, e ele vai de novo ser reciclado ali. O material biológico o nome já diz, biológico, é o algodão, é a madeira, é a argila. Então, quando você faz uma mistura, por exemplo, da serragem, da madeira com o plástico, você não consegue separar, quer dizer, você não consegue nem reciclar na indústria e nem compostar. Que ele seja biodegradável. Porque você atrapalhou uma coisa com a outra. Então, é lógico, alguns fabricantes agora, por exemplo, desse deck madeira plástica, eles falam que não, que eles já têm indústrias que reciclam e tudo. Mas como é que é a logística disso? Você tem uma indústria que faz a reciclagem lá no Espírito Santo. Eu usei o material aqui. Na hora de descartar, eu tenho que mandar para lá. Como é que funciona essa história da logística? Isso precisa ser considerado, né? Então, tem isso. Tem outros, por exemplo, eu já vi forro de fibra, forro de teto de fibra de madeira com cimento.
Ah, é super ecológico, mas você tem que colocar tanto biocida nessa madeira que ele fica. Você contaminou o material para não apodrecer. Então tem muito isso, principalmente algumas madeiras, no bambu, também quando você tem que encher de cromo, creosoto e arsênio, que é o CCA. Então aí você tem assim, para mim é o terror do playground, é você misturar, né, o piso de pneu reciclado com a história de bambu com cromo, creosoto e arsênio, para criança brincar, entendeu? Então, Aí, dentro daquilo que você falou, né? A química tem a ver com a toxicidade. Essa palavra sempre demora para sair. É, que a gente, essa questão da parte tóxica, né? Toda da parte química, né? Aí você falou que são 5 questões, só para a gente fechar a parte e do aí para quadro de fechar tem a Crab. questão é porque é muito da indústria, né? Então, aí a É. agroenergia e o social a fábrica, ela precisa produzir energia, ela precisa devolver a água que ela usa mais limpa do que a água entrou, e ela precisa ter um cuidado com as pessoas que ela contrata, então todas aquelas questões sociais, né? E não só dela, mas dos fornecedores dela, de toda a cadeia. Então, se eu comprar algum insumo que vem da China, que vem da Índia, como é que essas pessoas lá também estão sendo cuidadas? Então, acabou que até o selo Cradle to Cradle para o Brasil é algo tão complexo e evoluído que acabou não rolando. Então, na verdade, é um É muito difícil, conceito. né? Eu acho que existem esses dois conceitos que me ensinaram muito, que é a questão de você olhar a química tóxica do material, a composição química do material, olhar como é que é feita essa mistura. Porque a questão de ter conteúdo reciclado não necessariamente permite que o material seja reciclável, né? Tem um material que eu briguei muito com eles, e meu, sempre foi um horror para mim, que ela é, é um material que é uma telha de papel reciclado com betume. Né? E aí eles sempre venderam como telha ecológica porque o papel é um conteúdo reciclado. Só que você mistura papel com petróleo. Isso pega fogo muito fácil, né? Porque é papel com petróleo, então qualquer isqueiro ali acende. E a questão da reciclabilidade, porque você contaminou o papel. Então, como é que você a telha de papel com betume, tipo onduline? Então, ela dura pouco tempo, né? Ela pega fogo fácil e você não tem como reciclar esse material. Porque, entendeu? Esse material não está contaminado. Aqui, mas não vale a pena reusar, não esperança de que em 20 anos haja tecnologia para reciclar o material, melhor que descartar. Entendi. Eu acredito que dá um Eita, fim. tá travando um pouquinho a Alessandra, né? Eu vou olhando aqui as perguntas enquanto isso. Deu uma travadinha, Alessandra. Deixa eu ver. Não, voltou. Então, essa questão de imaginar que no futuro a gente vai poder reciclar, eu acho que a gente está jogando o problema para os filhos, né? Na verdade, eu acho que a gente tem inteligência para reciclar, aproveitar esses recursos, né? Como diria a Mari, que a água de chuva é um recurso, eu também acho que o resíduo também é um recurso que a gente tem que aprender a usar, não necessariamente enfiando ele nos nossos materiais de construção. A gente pode transformar eles em energia, ou a gente pode, de alguma forma, fazer o que eles chamam de um upgrade, né? Uhum. Do produto, que é reciclando ele e tirando a substância tóxica dele, né? E não fazendo um downgrade, onde ele, na hora de reciclar, ele vira um material pior, né? Então tem que tomar esse cuidado, assim, também para ver o quanto contaminar as nossas edificações valem a pena, né?
Eu acho que Entendi. tem que É, porque a pensar questão disso, né? Alguém falou assim que não compreendeu a questão do social. A social é você respeitar os trabalhadores que estão envolvidos em todo esse processo, tanto na extração, né, a pessoa que está na fábrica, se ela está sendo, né, todo respeitado, todos os direitos. Acho que era isso que ela não toda a entendeu. cadeia, não só a pessoa que, não só o fabricante, mas as pessoas de quem ele compra os insumos, né? Então a gente tem muito fabricante que compra insumos de países que a gente sabe que tem aí uma mão de obra não Mão de muito obra escrava e tal. Não adianta ter o material que seja eficiente, que respeita a questão da água, da energia, que não seja tóxico, mas que um cara que está trabalhando nele foi explorado, né? E aí isso aí é a questão social. a minha, a minha, eu tenho pessoas que não sabem que eu estou fazendo isso e ficam ligando no celular, e aí cai Aqui o Ricardo falou que fora que as telhas online não têm durabilidade, que durabilidade é uma das coisas também, né, que a gente fala de um material sustentável, né? Exato. Eu acho que a gente pode até já fazer um link disso com a tabela ambiental, né? Que veio. Eu queria fechar esses 5 links para a gente entrar na tabela ambiental, porque o tempo voa e aqui no Instagram não é que nem o YouTube, ele só tem 1 hora, ele acaba e Vamos não deixa a embora. gente ficar mais. Então, a tabela ambiental veio exatamente dessa angústia de começar a procurar material ecológico e não encontrar. Aí eu e a minha santa ingenuidade achou que podia criar um selo brasileiro no meu mestrado. Tanta E ingenuidade não, acho incrível que a gente precisa de pessoas que não, inovem. fazer um selo verde brasileiro que funciona. E na época eu comecei a estudar um monte de selo indiano, selo não sei o que e tal. E eu achava que aquilo não funcionava. Eu dizia, gente, mas a pessoa vai olhar e não vai entender isso. O que tem por trás desse selo? E como é que você faz um selo com os mesmos critérios para vidro, o mesmo critério para tinta? Não funciona. O que você quer para um não é a mesma coisa que você quer para outro. Então não funciona. Por isso que eu falo, só o cradle to cradle funciona. E, e aí eu me lembro exatamente, eu estava no CTE, numa reunião, tinha uma lata de Nescau em cima da mesa, não sei de onde tirar essa, sei lá, alguém que foi tomar café no lugar. E eles falando dessa coisa de material, e eu olhei aquela lata, olhei aquela tabela nutricional e pensei, é isso. É isso. Ao invés. Aí eu me lembro do Vanderlei John dizendo, não existe material ecológico, e eu já concordo com ele, porque você tem que olhar um monte de coisa, avaliação de ciclo de vida, não, o mundo. Quer dizer, você tem que olhar tanta coisa que eu dizia assim, gente, começar de um começo, a gente precisa pelo menos entender o que tem dentro da lata. E aí eu disse, bom, vamos pelo menos, por que a gente não trabalha uma comunicação? E aí eu comecei a linkar, então, que talvez a gente feche essa live com isso. Só vai ter sustentabilidade mesmo quando as pessoas tiverem uma boa comunicação. Uma boa comunicação entre o fabricante, Transparência, né? o Do que. arquiteto, uma boa comunicação. Falar o que é, falar o que tem, falar como usa, sabe? A universidade ensinar melhor as pessoas. E comunicação. Comunicação é tudo para a sustentabilidade. Porque não adianta ter esse papo de compra consciente se eu não estou consciente do que eu estou comprando. Não tem isso. Compra consciente, não sei o que Você eu não estou sabe o que comprando. tem dentro, né, das coisas. Então, eu parti da história da tabela nutricional. Eu fui, então, na universidade aqui em São Paulo, conversar com o pessoal da nutrição para entender a história da tabela nutricional, como é que foi feito isso tal. E é muito legal a história, porque eles foram um dos precursores para desenvolver a história da tabela nutricional no Brasil. Só que olha que interessante, que é a mesma coisa no Brasil. Eles usam uma tabela de composição de alimento, quanto tem de açúcar, de gordura, de sódio, Uhum. que é americana. Porque no Brasil ainda não se testou. Eles falam, a quantidade de gordura que tem no abacate americano não é a mesma que tem no abacate no Brasil. Então, a gente também ainda tem uma tabela nutricional distorcida.
E olha que interessante, os mesmos problemas que eles viveram em comida, a gente começou a viver em materiais de construção. Que é o quê? Vou te dar um exemplo. A tabela nutricional de uma bolacha, quem faz, por Biscoito. exemplo, de um biscoito, é a Nestlé. Eu sou goiana, eu posso falar qualquer um. É a Nestlé. Porque a Nestlé tem estrutura, tem um laboratório e tal. Não estou defendendo eles, têm vários problemas ambientais, sociais, blá, blá, tá? Estou dando um exemplo nutricional. Então, eles têm uma estrutura de laboratório para fazer os ensaios. Então, a tabela nutricional deles está certinha, está bonitinha, tá? O que os concorrentes menores fazem? Copiam e colam a tabela deles. Por quê? Porque não tem Eu tô rindo da Mariana que botou bolacha. Mário, tu é italiana. Fala italiano, não torra. Aí, ó, você tá me distraindo, Mário. Não posso nem ficar lendo aqui, senão me distrai. Mas então, eles pegam essa tabela nutricional dos grandes e copiam, porque não tem fiscalização. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei brava. Eu falei, poxa vida, como é que então a gente confia na informação a outra aí? Na informação... Vai virar agora discussão se é bolacha ou biscoito. Maíra, é biscoito. E com X. Da bolacha, biscoito. No final da live, ela fazer uma pesquisa, tá, gente? Pronto. Foco. Então, o que começou a acontecer aqui no Brasil com o material de construção foi isso. O fabricante grande faz o ensaio, faz o teste, e o menor vai lá e copia a informação. Tá? Uma outra coisa é que também eles me disseram que estava acontecendo com o alimento e que aqui ia acontecer com o material de construção, é a falta de laboratório para testar os materiais. Tá? Então, desse trabalho da tabela nutricional, eu já comecei a descobrir quais seriam os entraves da tabela ambiental para material de construção. Então, a comunicação é falsa, a dificuldade dos laboratórios de fazer os ensaios e tudo mais. O que aconteceu, então? A tabela ambiental virou uma ferramenta para substituir os selos verdes, então eu desisti de fazer o selo verde. A tabela ambiental vinha com uma proposta muito parecida com a que o Boticário fez de comunicação há muito tempo atrás, onde eles colocavam algumas informações sobre o produto deles e a embalagem, sem necessariamente se autodenominar ecológicos. Eles estavam dizendo, olha, eu tenho 0% de conteúdo reciclado, eu sou 100% reciclável. E nisso, eles já estavam ensinando as pessoas também a entender os termos dentro da sustentabilidade, né? E com essas informações, a gente começa a ter uma comparação mais honesta entre produtos. E uma comparação também de uma comunicação um pouco mais acessível. Porque alguém comentou aí de avaliação de ciclo de vida. Você imagina, se a gente está num país em que as pessoas mal atendem a norma técnica do produto, como é que eu vou vender que o meu produto é ecológico porque ele tem uma avaliação de ciclo de vida? E a avaliação de ciclo de vida tem que ser entendida pelas pessoas como o fabricante resolveu fazer a análise. É isso. Ele está buscando se melhorar. Não significa porque ele está fazendo a análise que ele é bom, né? Então, a avaliação de ciclo de vida é um exame de sangue ou é uma terapia. Eu estou procurando me entender para ficar melhor. Não significa que eu sou bom, né? Então, se eu fizer uma avaliação... mas eu acho que, assim, é importante a transparência, né? Que é a coisa da tabela ambiental, que é a mesma, que a gente fala, a mesma tabela, né, do Nescau, que você sabe quanto de açúcar, quanto de gordura, quanto de coisa. E se você tendo isso dentro de um material, você pode fazer a sua própria escolha. Cara, se eu tô a fim de comer gordura, eu sei que o chocolate tem
né, 300% de gordura, mas eu tô a fim de comer, então o problema é meu. Pelo menos é uma transparência. Você sabe o que você está consumindo. Às vezes a pessoa não tem nem ideia, né? O que que tem dentro de um porcelanato? Exato. Um exemplo, quem tiver celular e computador quiser dar uma olhada, se quiser digitar tabela ambiental da Braston, eu acho que é o fabricante que fez a melhor tabela até hoje, porque ela tem exatamente o que a gente fez, então, com a tabela ambiental da Braston, tá? A gente fez uma espécie de planilha com todas as informações essenciais de, primeiro, atender a norma técnica. Porque não adianta o material ser ecológico, ser social, ser econômico e tecnicamente ele não funcionar. Então eu colocaria aí um quarto pilar dentro da sustentabilidade. Ele tem que primeiro funcionar. Atender as normas, Então, né? primeiro tem que atender a norma técnica. Então, hoje, o material sustentável é um material que tecnicamente atende a norma dele, né? Então, eu visitei mais de 100 fábricas, Ju, no Brasil, nos últimos anos aí. Muita marca grande não atende nem a norma técnica do produto e queria se vender ecológico. Então, não adianta você mascarar um produto que tecnicamente é ruim, que não tem qualidade, dizendo que ele é ecológico. Não tem sentido. A primeira tarefa de casa é atender a norma técnica. Depois, se ele tem alguma vantagem ambiental em relação aos demais, aí ele pode comunicar isso, senão não tem sentido, né? E Uhum. essa coisa da ecologia, como você está dizendo, bom, eu tenho um material com, sei lá, 50% de conteúdo reciclado. Eu acho que conteúdo reciclado é muito importante, mas ele vem da China versus um produto que é feito aqui no Brasil, mas não tem conteúdo reciclado. Quem que eu vou favorecer? Ou quem eu acho que é mais ecológico? A pessoa vai começar a ter esse feeling, entendeu? E equilibrar isso, né? É transparência, né? De a gente saber o que a gente está consumindo, né? Que aí pelo menos é uma decisão de cada um. Cada um vai. E essa coisa Não pode falar, é ecológico, tá lá o selinho ecológico, a gente não tem a menor ideia do que tem lá dentro, de onde veio, do que é, né? É bem então, assim, interessante. o LEED, ele começou a incentivar, assim, quem não entende, não estou dizendo que o LEED está errado, mas quem não entende leva muito ao pé da letra. Então, assim, eu quero produto, quanto maior o teor de conteúdo reciclado, melhor. Então, a gente recebia declaração ambiental de cimento com 100% de conteúdo reciclado. Eu não estou comprando cimento, eu estou comprando escória. Você tem 100% de conteúdo reciclado, porque, né? Então, assim, não tem sentido. Então, o quanto também, qual é a quantidade de conteúdo reciclado máxima? Senão eu vou perder a eficiência do produto. É que nem um bolo. Assim, quanto mais farinha no bolo, melhor. Quer dizer, não tem como fazer um bolo só com farinha. Você tem que ter, né, uma receita que faça com que o bolo fique gostoso. Então, você tem limite também de conteúdo reciclado, né? Então, alguns selos, eles incentivam umas ideias que a pessoa precisa raciocinar em cima. Porque não é um selo específico para isso, né? Eu acho que aí tem que... Tem que perder um pouco a ingenuidade, né? Então, assim, eu estava com um case de uma arquiteta que queria muito... eu quero usar madeira plástica por causa da durabilidade da manutenção. Tá, aonde você quer usar, né? Porque, então, assim, não, essa coisa de sustentabilidade é legal, mas eu tô preocupada com a manutenção e a durabilidade. Você quer colocar um no Que é fogo. importante também. Gente, é legal, mas assim, ok, mas, bom, e a questão Não, você tem que analisar tudo, que a gente, essa que é a ideia, né? Que a gente quer falar aqui, que o material sustentável ele não é uma coisa, né? Você tem que analisar todas essas coisas, inclusive essa que você vai falar. Não, aí fogo, e o fogo? Aí, bom, você tem duas coisas para olhar de fogo. Você tem a fumaça e você tem a resistência ao fogo. Bem, aí a gente pediu para o fabricante, como é que é a questão do fogo? O fabricante mandou um laudo, acho que da resistência.
Aí eu não sabia ler lufas, a gente não sabe ler tudo, a gente tem A que gente não pegar é químico, toda. né? Aí Tem que saber se essa fumaça é nem tóxica, químico. né? Fui falar com um consultor, com bombeiros. Aí o bombeiro falou: pelo amor de Deus, você derrete que nem uma vela. Fora que ele não expôs a questão da fumaça. Que é uma fumaça A tóxica. fumaça é o que mais mata. E aí ele falou da Boate Kiss, que ali 80% das pessoas morreram por causa da fumaça. Quer dizer, então, você tem que tomar cuidado. É que você fala assim, o material é ecológico, mas dependendo de onde você coloca ele, É tudo, né? Então, assim, é a perigoso. questão de química, a questão da durabilidade, a questão, né, se vai economizar energia, água, a questão social, a questão se atende à norma técnica e depende do local, né? Porque não é a mesma coisa que você vai colocar no piso, vai ser bom para colocar no teto, né? Eu tô olhando aqui por cada hora, só faltam 5 minutinhos. Eu acho que eu ficaria aqui a tarde inteira falando. Você quer abrir para pergunta, para ver se alguém tem Pode pergunta? ficar à vontade, Ju, você que manda aí. Porque são 5 minutinhos, eu queria continuar. Alguém tem pergunta? Gente, ficou uma discussão aqui se é bolacha, biscoito ou gaeta. Vou Aqui. matar essas pessoas, eu tenho o nome de todo mundo aí, viu? Eu fiquei rindo aqui sozinha. É, Aqui a Ana Melhado, que é ótima também, está aqui. Só tem gente fera aqui nessa live. Se não investirmos em pesquisa, dificilmente vamos evoluir. Eu não estou vendo mais. Ô, Ju, Pergunta, assim, pergunta, não estou vendo. Peraí. é, ah, Não estou vendo pergunta, mas aqui. ô, Ju, Ah, eu posso depois, se você quiser disponibilizar, tem um link que tem toda a minha dissertação, lógico que a pessoa não precisa ler tudo, mas eu acho que é claro, importante. claro. E se a ideia da tabela ambiental é ter uma comunicação muito acessível. Eu acho que quem digitar hoje na internet tabela ambiental vai achar, não da Natura, mas vai achar da Braston, vai achar da Isover, vai achar, vai encontrar de alguns outros materiais, da Quimicril, a Quimicril fez bastante, tá? E ela consegue, inclusive, fazer download em PDF. Dali já dá Ah, para ter uma legal. ideia do que perguntar para fabricantes brasileiros, tá? Olha, a Maíra está fazendo uma pergunta aqui sobre. Peraí. Ai. Sobre a outra certificação Healthy Product Declaration. Qual a sua opinião? Você conhece? Eu conheço, não conheço com tanta profundidade, mas do que a gente já conversou, tem uma questão muito de biofilia, que é uma outra live para a gente fazer, tá? Adoro biofilia. Que tem muito essa questão de achar que levar a planta para dentro vai resultar. A planta não sobrevive em lugares escuros e com ar-condicionado, então não força a Tem que barra. saber onde colocar, né? Faz biofilia com material natural, com madeira, com pedra, sabe? A gente não é tão arrisca jogar a planta lá dentro. E eu acho que a questão da toxicidade, Maíra, vai para a mesma questão. Eu não consegui até hoje ter as informações de composto orgânico volátil de tinta. Os fabricantes brasileiros não abrem essa informação. Eu já procurei também. Não, o que ela perguntou não foi isso, foi sobre uma certificação, Healthy Product Declaration. Eu sei qual é, maravilhosa, mas também que não foi pouco difundida no Brasil e eu acho que pouco difundida lá fora. Essa Health Product Declaration é exatamente ligada a essa questão da composição química, tipo uma tabela nutricional. Mas, Ju, e aí para fechar, assim, falta Ai, tem 2 minutos. Eu queria ficar falando aqui o tempo todo. Essa questão Muita gente pedindo a sua dissertação. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? E eu acho que a gente pode compartilhar também o trabalho que a Anfacer fez, que é maravilhoso. Eles fizeram uma tabela ambiental para todo o setor da cerâmica brasileira. E isso foi meu filho que eu deixei. Sou super feliz, porque eles fizeram a tabela ambiental para todo o setor da cerâmica. E aí acho que tinha que acontecer isso para, pelo menos, os materiais principais, as tintas,
né? Os revestimentos, essa questão da saúde. É Meu isso. amor, faltam 20 segundos que aqui acabou de me avisar o Instagram. Muito obrigada. Vamos fazer outra, porque é maravilhoso. Quem tiver pergunta, a Alessandra tem um Instagram, @materiais.sustentável. Como que é? Materiais sustentáveis, @materiais sustentáveis. Materiais sustentáveis. Entram lá, segue ela, já viram que ela é maravilhosa.